Quero compartilhar, meus irmãos, uma reflexão sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Para chegar nesse texto, meus irmãos, eu quero ir no capítulo 1. Vemos aqui que o autor dessa carta é Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que Cristo teve um encontro com ele em Atos 9. Paulo, o homem que mais escreveu no Novo Testamento. Dos 27 livros, Paulo escreveu 13 cartas, ou 13 cartas epístolas. Vemos aqui que a introdução da carta, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, ele cita na introdução da carta, no capítulo 1, no versículo 1, ele cita o seu nome primeiro, antes do título que tem. Ele diz: Paulo, apóstolo. E ele vai dizer: não da parte dos homens, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo começa a introdução da carta dizendo o seu nome, depois ele diz o seu título, aquilo ao qual Deus chamou para exercer o ministério, o ofício. E o título revelando o talento que Paulo tinha. Apóstolo, seu apostolado. Paulo, escrevendo essa carta aos Gálatas, Paulo está defendendo o seu apostolado. Paulo está defendendo o evangelho de Cristo. E Paulo está combatendo os mestres judaicos que estavam implantando ou tentando implantar nos crentes novos convertidos da Galácia o jugo da lei, a circuncisão, como requisito para a salvação. E Paulo estava combatendo os mestres judaicos. Paulo estava defendendo sim o seu apostolado e estava defendendo o evangelho de Cristo. No capítulo 1, no versículo 8, eu vou ler para vocês e vai acompanhando aí. Olha o que o apóstolo vai falar: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Que a gente não dê crédito. Olhe que ele se cita: se alguém anunciar outro evangelho a não ser o de Cristo, mesmo que for um anjo do céu, um ser celestial, não dê crédito, considere anátema, considere maldito. E ele vai ressaltar mais uma vez essa palavra anátema no versículo 9, e eu vou ler também para vocês. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos dito: se alguém vos anunciar outro evangelho, ele está dizendo outro, porque é o evangelho genuíno, puro, eficaz, o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, é o de Jesus Cristo. Ele está dizendo outro evangelho, além do que já recebeste. Ele estava falando aos crentes, aos novos convertidos da Galácia: seja anátema, seja maldito. Ele fala isso no versículo 8, ele volta a falar no versículo 9, ele dá uma citação no 8 muito forte, que ele diz assim: mas ainda que nós mesmos anunciar outro evangelho a não ser o de Cristo, anátema, não dei crédito. E vai dizer assim: e mesmo que venha um anjo do céu anunciar outro evangelho, não dê crédito, não acredita, considera maldito, mesmo que for um ser celestial que anuncia a você, porque o evangelho puro é o de Jesus Cristo. Bendito seja Deus, bendito seja o nome de Jesus. Paulo teve essa preocupação em defender o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno. Paulo teve a preocupação também de defender aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, pois estava em prova.
estes mestres estavam tentando implantar que Paulo não tinha sido escolhido por Deus para ser apóstolo. Mas Paulo aqui, nesta carta, está defendendo o seu apostolado, defendendo o evangelho de Cristo e combatendo a introdução da lei, do jugo da lei, da circuncisão como requisito para a salvação. Ele está combatendo.